Saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Salvador e intercessor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico da Palavra de Deus. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Deus, Pai Criador dos céus e da terra, aqui estamos eu e meus irmãos e minhas irmãs diante do Teu trono, primeiramente para te pedir perdão dos nossos pecados. Conceda-nos, Pai, o Espírito Santo para nos dar entendimento e sabedoria, porque vamos abrir agora a Tua Palavra. Mais uma vez, perdoa os nossos pecados em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós vamos falar sobre a lei moral. A natureza está regida por leis. Astros seguem uma rota traçada pelo Criador. Por causa das leis naturais, semeamos milho e colhemos milho, não arroz. O relacionamento do ser humano com seus semelhantes e com Deus é norteado pela lei moral, codificado nos 10 mandamentos. Sem leis, a vida seria nada menos do que um caos. Apesar disso, tentativas têm sido feitas para invalidar, alterar ou substituir a lei de Deus pelas tradições humanas. A pergunta pela qual buscaremos a resposta nesse estudo é: tem essas tentativas autorização ou aprovação do autor da lei? Se não tem, são validadas? Qual deve ser a nossa atitude em relação a elas? Peguem suas Bíblias, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos ouvir a voz de Deus. A primeira pergunta: quais são os 10 mandamentos e quem é o seu autor? Êxodo 20, de 3 a 17. Êxodo 20, de 3 a 17. Diz assim: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, não lhe darás cultos, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas tendas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra o teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, para que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Vamos agora ainda em Êxodo 20, o capítulo 31, 18. 31, 18. Diz assim: e tendo acabado de falar com ele no Monte Sião, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus. A lei foi dada por Deus em 2 tábuas de pedra escritas com seu próprio dedo. Ela é a representação do caráter divino e deve ser engrandecida. Ao obedecer às Escrituras, reconhecemos a soberania do Senhor. Então, a resposta
da primeira pergunta é: quais são os mandamentos e quem é o seu autor? A resposta é Deus. Segunda questão: segundo Jesus, em quantas partes estão divididos os 10 mandamentos? Vamos para Mateus, capítulo 22, de 36 a 40. Mateus, Novo Testamento, capítulo 22, de 36 a 40. Diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhes Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Veja bem, meu irmão, minha irmã, o que Jesus fala, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Isso se relaciona à primeira tábua. São 2 tábuas de pedra. A primeira são os 4 mandamentos. Esses 4 mandamentos se referem a Deus. Então nós temos que amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo grande mandamento, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A segunda tábua também são 6 mandamentos relacionados ao homem, nós ao homem. Então nada mudou. São 2 tábuas, uma relacionada a Deus, os mandamentos relacionados a Deus, que são 4 mandamentos, e as outras 6 relacionados ao homem. Tá bom? Não deixe ninguém distorcer o que está escrito. Tá certo? Jesus resumiu os 10 mandamentos em amor a Deus. Primeira parte, né? O amor ao próximo é a segunda parte. O amor é o fundamento da lei divina. Os primeiros 4 mandamentos tratam do nosso relacionamento com Deus, e os outros 6 mandamentos salientam o nosso relacionamento com o próximo. Ok? Então, é isso. Vamos para a terceira questão. Qual foi a atitude de Jesus em relação à validade dos mandamentos? Qual foi a atitude? O que Jesus fez? O que ele falou? Vamos para Mateus 5, 17 e 18. Mateus, volta só um pouquinho, capítulo 5, 17 e 18. Olha o que disse Jesus: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Ele veio para seguir os mandamentos de Deus, os mandamentos do Pai, do nosso Pai, Criador. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem o i, nem o tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Está vendo a condição? O que Jesus está falando para nós? Os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedra. Êxodo 31, 18. Essa lei representa o caráter divino e nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mateus 22, 36, 40. Cristo veio ao mundo para cumprir toda a vontade de Deus e exemplificar a perfeita obediência aos mandamentos. Ele condenou os seres humanos que ensinavam que a lei de Deus poderia ser revogada e felicitou aqueles que ensinavam a necessidade de guardá-la. Então hoje, mesmo Cristo vindo mostrar para as pessoas daquele tempo que distorciam todas as leis, né? Todas as leis, não podiam nem abotoar um botão que eles diziam que era transgressão da lei, porque estava fazendo trabalho. Então Jesus veio ensinar, né? Nós podemos comprar para ajudar o próximo, nós podemos comprar um medicamento para uma família nossa que está doente, para a minha esposa ou para eu mesmo, não tem problema, entendeu? Nós não podemos distorcer, né, os mandamentos do Senhor. A outra passagem está em Mateus 19, capítulo 19, verso 17. Um pouquinho para frente,
19, 17. Vamos ver o que é que diz aqui. 19, 17. Né? Vou ler o 16. Diz assim: E eis que alguém se aproximando-se perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me pergunta acerca do que é bom? Bom só existe um, que é ele mesmo, né? Que é Jesus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. É obediência. Guarda os mandamentos. Nós temos que guardar os mandamentos de Deus. É o que Jesus está pedindo para nós. Vamos para João. João, capítulo 15, verso 10. João, um pouquinho para frente. Ainda no Novo Testamento. João. Veja que nada mudou. João 15, 10. João 15, 10. Diz assim: Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Jesus endossou os mandamentos morais dados ao antigo Israel. Mateus 5, 17 e 19. Né? Pessoas dizem que não, os mandamentos eram só para Israel, o antigo Israel. Negativo, meu irmão. Você está devidamente equivocado. E os magnificou, Isaías 42, 21, demonstrando por preceito e exemplo que a lei moral é sábia e justa. A obediência à palavra de Deus sempre promove justiça, alegria e paz entre os seres humanos. A lei define o que é pecado e serve de base para o juízo divino. Sem lei não haveria pecado e nem necessidade de um Salvador. Para que Jesus viria? Para quê? Então, qual foi a atitude de Jesus em relação à validade dos mandamentos? Ele confirmou. Ele não veio mudar, ele confirmou. A quarta questão diz assim: acaso Deus permite mudanças em sua palavra ou nos mandamentos? Vamos ver o que ele diz? Malaquias 3:6. Último livro do Antigo Testamento, colado em Mateus, que é o primeiro. Malaquias 3:6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Vamos para Apocalipse 22, o último livro do Novo Testamento. Apocalipse 22, versículo 18 e 19. 18 e 19. Diz assim: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escrito neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Não pode tirar nada e nem acrescentar, meu irmão, minha irmã. É o que está escrito, é o assim diz o Senhor. Não é o assim diz o pastor, ou assim diz a igreja, ou assim diz o irmão Washington. Não, é o assim diz o Senhor. Por isso que eu digo, meu irmão, minha irmã, não confie nem no que eu estou falando. Examine as escrituras sagradas, a verdade está aqui. Confirma, confire. Vai conferir. Então, vamos aqui à resposta. Acaso Deus permite mudanças em sua palavra ou nos mandamentos? Não. Quinta questão: o que Paulo escreveu sobre os mandamentos de Deus? Romanos, capítulo 3. Vamos lá, Romanos, capítulo 3.
o versículo 18 e 19. 3, Romanos 3, 18 e 19. É isso? Romanos 3:31. Romanos 3:31. Diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. A fé no sacrifício expiatório de Cristo nos liberta da condenação da lei e nos coloca sob a liberdade da graça de Cristo. Romanos 6, 14 e 15. Libertos do pecado, somos capacitados por Deus a viver no Espírito, tendo a lei em nosso coração. Jeremias 31, 33. Desse modo, a fé nos habilita a experimentar a alegria encontrada na lei da liberdade. Tiago 1, 25. A lei não pode ser anulada, porque é santa, justa e boa. Isso está em Romanos 7, 12. Sendo assim, ela deve ser cumprida por todos. Quando alguém transgride a lei, fica sob a sua condenação. Tá certo? Então, já foi dito aqui que em Romanos 7,12, vamos lá, só para confirmar o que foi dito aqui. Romanos 7,12. 7,12. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, e justo e bom. É o que está escrito. Ok? Então, o que Paulo escreveu sobre os mandamentos de Deus? Anulamos a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. A lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Amém. Amém por isso. Vamos para a sexta questão. O que, segundo a Bíblia, aconteceria no futuro com a lei de Deus? Deus sabe de tudo, meu irmão, minha irmã. Ele sabe de tudo. Ele sabe se eu ou você vamos nos perder ou vamos nos salvar. Ele sabe de tudo. Ele sabe o que eu faço às escondidas, o que você faz às escondidas, se agrada ou não a Ele. Ele sabe de tudo. Não há nada oculto que não seja revelado. E Ele sabe de quantos, até os fios de cabelo da nossa cabeça Ele sabe quantos temos. Então vamos para Daniel 8:12. Daniel 8:12. É isso? Daniel 8:12. Diz assim: o exército lhe foi entregue como sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Tá certo? O inimigo de Deus que está andando aqui na terra, ele vai mudar as leis e vai prosperar, mas o Cordeiro vencerá. E a maioria das pessoas vão seguir as leis dos homens e desprezar a lei do Altíssimo. Assim como foi no dia de Noé, será a vida do Filho do Homem. Não vai ser diferente. Ou você acha que aqueles que se perderam, eles não diziam que amavam a Deus? Amavam, diziam que amavam a Deus, mas não obedeciam o que estava escrito. É a mesma coisa, hoje não é diferente. Assim, eu também dizia que amava a Deus, mas eu não conhecia e não fazia o que ele pedia. Porque na própria lei diz em Tiago 2,10, aquele que transgride um só ponto da lei se torna culpado de todos. Então não adianta você fazer 90%. Não adianta, é 100%, meu irmão, minha irmã. A matemática de Deus é diferente da nossa. A de Deus, a nossa 10 menos 1 é 9, para Deus 10 menos 1 é 0. Ok? Então 18:12. Vamos para, aliás, 8:12, né? 8:12. Vamos para, ainda Daniel 7:25. Volta só um pouquinho. Daniel 7:25.
proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe será entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Meu irmão e minha irmã, fiquem atentos ao que está acontecendo. Muitos estão dormindo, não estão prestando atenção ao que está acontecendo no mundo. Só Deus pode ser adorado, só Deus que perdoa os pecados. E nós temos uma pessoa na terra que perdoa pecados, indo contra a palavra de Deus, né? E quer ser adorado. Eu não preciso entrar em detalhes. Aquele que está estudando a palavra, não está dormindo, sabe do que eu estou falando. Examine as Escrituras, fique atento, porque os justos não dormirão. O profeta Daniel advertiu o estudante das Escrituras, aquele que realmente estuda, de que poderes religiosos alterariam a lei de Deus, corrompendo a verdade divina e inserindo a mentira, a tradição e superstição em meio aos sagrados ensinos. Daniel 8:12. Porém, devemos nos lembrar de que são fiéis todos os seus mandamentos, permanecem firmes para todos sempre. Salmos 111, 7 e 8. A Igreja Romana adotou oficialmente a observância do domingo no ano 364. Isso é história, pode pesquisar. No Concílio de Laodiceia, pela autoridade de uma igreja, um dos 10 mandamentos foi suprimido. Olha como Deus sabia que isso ia acontecer. E a guarda do domingo substituiu o lugar do mandamento que ordena observar o sábado. Êxodo 20, de 8 a 11, Lucas 23, 56. A Bíblia, porém, afirma que a lei de Deus é eterna e imutável. Salmo 119, 152. 1 Pedro 1, 25. E que ninguém tem autoridade para alterar um mandamento de Deus. Deuteronômio 4, 25. 12, 32, Provérbio 30, versos 5 e 6, Mateus 5, 17 a 19, ainda em Mateus 15, 6 e 9 e Apocalipse 22, 18 e 19. E em seu ministério, Cristo foi muito enfático ao declarar que ele não veio mudar a lei, nem promover sua mudança posterior. Mateus 5, 17 a 19. Portanto, qualquer alteração da lei de Deus não obedece à vontade divina, mas ao desejo daquele que se rebelou contra a lei e foi expulso do céu. Apocalipse 12, de 7 a 9. Lá diz quem é, que é Satanás. Dessa forma, a obediência ao 4º mandamento constitui um sinal ou selo da lealdade de Deus. Êxodo 20, 12 e 20, 20. Êxodo, capítulo 20, verso 12 e 20. A mudança do sábado para o domingo foi realizada contra a vontade de Deus. A observância do domingo é uma marca da falta de falsa autoridade de Roma. Outra alteração feita à lei de Deus foi a eliminação do 2º mandamento, que proíbe adorar ou venerar imagens. Foi tirado. Êxodo 20, de 4 a 6. No período histórico da 6ª trombeta, junto a uma série de graves pecados, é representada a adoração de imagens. Apocalipse 9, 20 e 21. Deus não aceita que o adorem por meio delas. Isaías 42, 8. Deus não quer ser adorado por imagens. Ele abomina. Ok? Então, o que segundo a Bíblia aconteceria no futuro com a lei de Deus? A verdade de Deus seria jogada por terra, os 10 mandamentos seriam alterados, mudariam os tempos e a lei. Isso está ocorrendo. E a maioria das pessoas transgride a lei de Deus. A maioria. Está escrito.
o script vai seguir. Mas a Bíblia está aí. Aceita quem quer. Deus não obriga ninguém a segui-lo. 7ª questão. O que os homens fizeram com a verdade de Deus? Romanos 1:25. Romanos, Novo Testamento. 1:25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Adoraram e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Muitos trocaram a verdade pela mentira. Satanás, o grande enganador, tem seus porta-vozes, os falsos profetas, para afastar o povo de Deus das verdades bíblicas. Mateus 7, de 21 a 23. João 8, 44. 2 Pedro 2, de 1 a 3. Então, o que os homens fizeram com a verdade de Deus? Mudaram a verdade em mentira. 8ª questão. O que muitos seguem hoje em lugar dos mandamentos de Deus? Marcos, capítulo 7. Marcos 7. Marcos 7, versículo de 6 a 9. 7, 6 a 9 e depois o 13. 6 a 9, depois o 13. Então, deixa eu ler aqui o 5º. Deus fala assim: interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam com teus discípulos em conformidade com a tradição dos anciões, mas comem com as mãos para lavar? Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. A lavagem das mãos antes de comer. Isso é tradição de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição de homens. E disse ainda, Jesus ainda falou ainda para eles: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Quantas vezes eu não segui tradição de homens? Quantas vezes? O 13 diz assim: invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Muitos seguem tradições de homens que estão em oposição ao mandamento de Deus. Jesus, nosso exemplo, baseou-se unicamente nas Escrituras para saber o que é certo ou errado. Mateus 4, de 1 a 10. Para Jesus, ensinar doutrinas e preceitos humanos é uma adoração vã. A observância do domingo, assim como muitas tradições religiosas da época de Jesus, significa seguir um mandamento humano, portanto, não é aceitável a Deus. É abominável. Nós estamos vivendo como na mesma época do tempo de Noé. Não é diferente, não. Então, o que muitos seguem hoje em lugar dos mandamentos de Deus? Seguem tradições de homens. Ok? 9ª e última pergunta. O que é mais importante para Deus? Atos 5, 29. Atos, depois de João. Atos 5, 29. Atos 5, 29. Diz assim: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa a obedecer a Deus do que a homens. O que mais? Vamos
Deixa eu ver se tem aqui. Devemos rejeitar as tradições e os mandamentos humanos que nos desviam da verdade. A lei é um guia de conduta que nos protege de dor e sofrimento em nossas relações. A obediência demonstra intimidade com Cristo. Isso aqui é que é ter intimidade com Cristo. É conhecê-lo e obedecê-lo. Isso é ter intimidade com Ele. Pois só Ele pode mudar o nosso caráter e nossas inclinações, por intermédio de seu Espírito, o Espírito Santo, que é Ele próprio, ou o Espírito do seu Filho, que hoje é o que está atuando aqui, é o Espírito do Filho. Por intermédio do seu Espírito, Ele nos capacita a obedecer e escreve os princípios da lei em nosso coração. Jeremias 31, 33. Jesus é o centro da nossa adoração e serviço. Separou o sábado como um dia especial de relacionamento com Ele. Não existe outro dia. O sábado é um dia especial que Ele guardou, santificou e descansou. Ser fiel na obediência do sábado é demonstrar amor a Jesus. A obediência a Deus deve estar acima de todos os outros interesses humanos. O Senhor protegerá os que tiverem seu selo na fronte. Ele vai proteger. Peça, meu irmão, minha irmã, na sua oração: Senhor, sela-me com o selo do Deus vivo. É o que eu peço todos os dias. Isso está lá em Apocalipse 7, verso 2. Peça, sela-me com o selo do Deus vivo. Escreve na minha testa o teu nome e o nome do teu Filho amado Jesus Cristo. É isso que eu peço todos os dias. A obediência a Deus deve estar acima de todos os outros interesses humanos. O Senhor protegerá o que tiver seu selo na fronte. Assim, Ele mostrará que atua em favor de seu remanescente fiel e cumprirá a promessa de Deus. Grande paz tem os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. Eu só passei a guardar as leis, a obedecer depois que eu tropecei. Feliz daquele que guarda sem ter que levar uma porrada, sem ter que ser jogado no chão. Muitos até caem, e mesmo caindo, mesmo sofrendo, não endurecem o coração. Tito 1,14. Tito, Novo Testamento, depois de 2 Timóteo, Tito 1,14. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Não sigam, meu irmão, minha irmã, fábulas ou outro mandamento que não seja o mandamento de Deus. Então a resposta, que eu já li aqui, mas vamos falar novamente. O que é mais importante para Deus? Antes importa obedecer a Deus que aos homens. Devemos rejeitar os mandamentos e as tradições de homens que nos desviam da verdade. Um Deus que ama sabe o que é melhor para os seus filhos. A lei é um guia de conduta que nos protege de dor e sofrimento em nossas relações. A obediência demonstra intimidade com Cristo, intimidade com Deus, pois só Ele pode mudar nosso caráter e nossa inclinação. Por seu Espírito, Ele nos capacita a obedecer. Peça, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo todos os dias, que Ele vai nos ajudar a obedecer, a fazer a vontade do Senhor. E escreve os princípios da lei em nosso coração. Jeremias 31, 33. Recapitulando, os 10 mandamentos estão divididos em 2 partes, porque são em 2 tábuas. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. É um resumo, mas nada pode ser tirado.
A função da lei é revelar o pecado. Jesus obedeceu e nunca mudou nenhum dos mandamentos. A profecia sobre a mudança dos mandamentos está no livro de Daniel, capítulo 7, verso 25. A verdade foi jogada por terra, e a lei de Deus é santa, justa e boa. Os homens transformaram a verdade de Deus em mentira. Hoje muitos seguem tradições e mandamentos de homens. Próxima lição, nós vamos estudar sobre o mandamento esquecido. Então, meu irmão, minha irmã, obedeça a palavra de Deus. Vamos examinar as Escrituras, assim como eu estava também no erro, seguindo igrejas que não guardavam as leis do Senhor, e que seguiam tradições de homens. Examine as Escrituras, se esforce, porque só vão entrar no céu aqueles que se esforçam. Mas muitos vão se esforçar, mas muitos não conseguirão. Fique na paz, meu irmão e minha irmã. Vamos estudar a palavra de Deus, vamos ouvir a voz de Deus. Examine as Escrituras, pegue sua Bíblia, risque, marque com marca-texto essas passagens, tá certo? Isso vai te ajudar muito para gravar essas passagens no teu coração. Que Deus continue te abençoando. Você que está passando por problemas, clame pelo Espírito Santo, para Ele habitar em ti, para Ele te dar paz, mansidão, sabedoria, e Ele vai te ajudar nesse momento. Fique na paz do nosso Salvador e único intercessor, Jesus Cristo, que se encontra no lugar santíssimo do santuário celestial, do lado direito do nosso Pai Criador. É Ele que está intercedendo por nós, mostrando as marcas das suas mãos. Pai, meus irmãos e minhas irmãs estão pedindo para que o Senhor perdoe os pecados deles. Amém.